Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Obrigada ao grupo de música. Se o teclado quiser ficar, como você está sentadinho, né? Você pode ficar aí. Os demais eu agradeço. Vocês são preciosos. Aquilo que vocês fazem é muito importante. Amém. Você pode sentar. Amém. Obrigado, Senhor. Antes de tudo, eu quero dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com você nesse tempo, nessa manhã. Amém. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Cleone. Obrigado, Andréia. Porque, o Senhor, Ele tem pressa conosco. Amém, queridos? E Ele quer que você tenha pressa de estar e de se colocar no lugar que Ele fez para você estar. Amém? Na sua palavra, na sua vontade. E nós estamos vindo lá da igreja Verbo da Vida de Novo Hamburgo, gente. Sabia que tem uma parte da família lá em Novo Hamburgo? E é bem longe. Eu brinco dizendo assim, que é lá no final do mundo, porque é lá no finalzinho do Brasil. Mas nós estamos lá servindo ao Senhor junto com o povo gaúcho há 8 anos. Nós éramos da igreja de Caruaru, nós fomos treinados na igreja de Caruaru. Eu tenho essa carinha assim de jovem, mas eu tenho 25 anos de Verbo da Vida, sabia disso? Quase igual ao pastor Cleone, mas ele ganhou de mim. E nesses 25 anos o Senhor fez tantas coisas e nos levou para tantos lugares nele, amém? E o melhor lugar, queridos, é estar em Cristo. Independente do lugar físico onde nós estamos, onde o Senhor vai te levar, onde um dia você vai estar, onde um dia eu vou estar. O melhor lugar para estarmos é no Senhor, é em Cristo. Nele nós temos tudo, amém? Mas eu queria dizer que nós hoje vamos falar um pouco, transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado a respeito de família. E eu sei que todos nós precisamos crescer nessa área, não é verdade? Todos nós precisamos estar sempre pensando sobre isso, investindo nisso. Porque, de fato, queridos, o diabo ele tem um plano e o plano dele é destruir a sua família. Você sabia disso? Isso é muito claro quando nós vamos para a palavra. Nós vamos ver que o plano do diabo é que você vai mal em todas as coisas. E quando ele consegue tocar na sua família, ele vai desestruturar a base daquilo que o Senhor tem para fazer em você e através de você. Mas nós que temos a palavra, nós temos tudo. Você pode dizer assim comigo, diga assim, eu tenho no Senhor todas as respostas. Nós não estamos andando com os nossos olhos fechados, nós não estamos como quem não sabe de nada, mas nós temos, queridos, um manual, que é a palavra de Deus. E quando o Senhor nos criou, quando o Senhor criou lá no Gênesis a primeira família, Ele nos diz como deveria ser. E nós precisamos seguir a palavra, estarmos fundamentados nela. E essa é a garantia que nós teremos uma família de sucesso. Amém. Eu e Caio, nós temos 13 anos de casados, amém? Temos 3 filhos lindos e maravilhosos. Benjamin foi na frente, já está no céu. Benjamin foi esperto. Ele foi o nosso primeiro filho. Há 9 anos atrás ele nasceu, amém? Alguns de vocês conheceram a nossa história, conhecem a nossa história. A gente vai compartilhar um pouco hoje também. Mas nós temos também Teodoro com 2 anos e 9 meses e Benício com 1 ano. Amém? 3 meninos lindos que presenteiam, né, a nossa família com tanta alegria e com tanta satisfação. Essa é a vontade de Deus, amém, queridos? Ele falou assim, multipliquem. E a gente está aí nesse negócio de multiplicar. Ainda vamos multiplicar um pouco mais. Porque Deus é bom, amém? E como eu falei para você, nós temos 25 anos recebendo essa palavra da fé, recebendo esse alimento tão genuíno, tão poderoso, que nos faz, queridos, ter certeza que nós só vamos melhorar. Amém? Glória a Deus. Mas quando nós pensamos em família, queridos, mesmo sabendo que nós temos a palavra, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vivendo tantas coisas poderosas com Ele, nós sabemos que família não é perfeita. Olha para quem está do seu lado. Talvez se for seu marido, melhor ainda. Diz assim, ei querido, ei querida, não existe família perfeita. Enquanto nós estivermos aqui na terra, queridos, nós vamos estar crescendo, melhorando, aperfeiçoando. Mas não existe família perfeita. E nós precisamos entender isso. Para nós percebermos que porque não somos perfeitos, nós precisamos nos apoiar em alguém perfeito.
Nós precisamos nos apoiar naquilo que é perfeito, que é a palavra de Deus. E só assim nós vamos garantir sucesso. Amém. Na vida, na família, haverá dificuldades, haverá crises, haverá problemas. Quando eu era bem pequenininha e eu assistia os filmes das princesas, a gente até pensa que a vida é um conto de fadas. Mas quando a gente vai crescendo um pouquinho mais e amadurecendo, a gente entende, a gente percebe que não é bem assim. E, queridos, talvez ninguém te contou, mas eu quero te dizer hoje, Jesus também não te prometeu um conto de fadas. A Bíblia também não nos promete uma vida cor-de-rosas. Amém? Mas, diga assim comigo, mas Jesus nos prometeu que nós teríamos Ele em todas as coisas. E com Ele, e através dEle, e por causa dEle, independente das tempestades, independente dos problemas, independente das dificuldades, independente da falta, porque tudo isso é passageiro, com Ele, no final, tudo vai bem. E é nisso que precisamos nos agarrar. É nisso que precisamos estar atentos. Na família haverá dificuldades, crises, problemas. Muitos fatores que vão fazer aquele sentimento inicial. Você lembra do sentimento inicial? Talvez você nem era crente. E você se apaixonou. E você baseou toda a sua família naquele sentimento inicial. Mas no Senhor nós entendemos que esse sentimento até pode se desgastar. Mas nós não vivemos mais pelo sentimento. Nós vivemos por prioridades. Nós vivemos por princípios. E sabe, queridos, a família é um princípio, é uma ideia de Deus. Ela não é baseada em sentimentos. Tem dias que você vai estar triste. Tem dias que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, será que a gente está fazendo a coisa certa? Tem dias que tudo tem um plano e esse plano vai dar tudo errado. Mas porque nós não baseamos a nossa vida mais nos sentimentos, mas entendemos um princípio estabelecido por Deus, nós vamos continuar de pé. E no final da história, tudo vai bem. Aleluia. Fala assim comigo, famílias não precisam ser perfeitas, mas podem ser felizes. E é isso. E é para isso que nós estamos aqui. Olhando para o Senhor, olhando para Cristo, entendendo, ei, talvez a gente não é perfeito, a gente é diferente em muitas coisas, a gente já quebrou a cara em tantas outras, a gente fez escolhas erradas, a gente colheu errado, mas nós ainda podemos ser perfeitos. Por quê? Porque temos um alvo, porque temos um fundamento. Abre comigo lá em Salmos, no capítulo 127. O Senhor é tão bom. Salmos 127, a Bíblia fala algo tão precioso. Queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que a Bíblia nos fala. No versículo 1 fala assim, ó, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. As famílias, elas não precisam ser perfeitas. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender algo. Não é da nossa força. Não é com o nosso jeito. Não é do jeito que a gente acha que deve ser. Que a casa, que a família precisa ser construída. Existem princípios. Existem formas. Existem leis baseadas na palavra. E se nós estivermos atentos a elas, aí sim, estaremos fazendo a nossa parte bem feita. Porque uma parte é do Senhor, mas uma parte também é nossa. Amém. E a Bíblia diz assim, ó, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então nós entendemos que existe um fundamento para uma família feliz. Existe um fundamento e não é fazer como a gente pensa que deve ser, mas é colocar o Senhor como um construtor, como fundamentador da nossa família. Amém? Porque se Ele é o fundamento, o nosso trabalho vai valer a pena. Amém? Se o Senhor é o fundamento da nossa casa, o nosso trabalho, o nosso esforço vai valer a pena. Porque
ser família dá trabalho. Você concorda comigo? Querido, se você não acha, é porque tem alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada? Ser família dá trabalho, ser esposa dá trabalho, ser pai dá trabalho, ser mãe dá trabalho. A Bíblia fala aqui que o marido, ele precisa se entregar à sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Você acha que isso não dá trabalho? Tem esforço envolvido. Tem que ter esforço envolvido. Mas, queridos, se você colocar Cristo como construtor desse alicerce, vai valer a pena. Aleluia! O seu trabalho não será em vão. Nenhum construtor quer realizar um trabalho vão. Todo construtor quer realizar um trabalho, quer se esforçar. E tudo bem se esforçar, mas no final, ver o alicerce, a casa construída. Você deseja isso para a sua família, mas eu quero te dizer hoje, mais do que você, Deus deseja ver a sua casa de pé, desfrutando de alegria todos os dias. É um desejo dele, então nós vamos hoje nos unir com o Pai e dizer, Senhor, você quer, nós também queremos, então vamos fazer juntos essa construção dar certo. Aleluia, você tem um sócio poderoso, amém? Você tem o melhor dos sócios e ele está totalmente interessado no seu projeto. Amém, aleluia. Mas sabe, queridos, nós percebemos, e olhando para o mundo, nós percebemos que a instituição família está sendo cada vez mais atacada por Satanás. E nós não podemos ficar calados diante disso, nós não podemos ficar inertes diante disso, nós não podemos falar do jeito que o mundo fala, fazer do jeito que o mundo faz, porque senão os nossos resultados serão igual deles. Se você está aqui, queridos, não é em vão. Se você tem dedicado a sua vida, congregado, se importado em estar nos cultos, querido, não faz isso de qualquer jeito. Agarra as palavras. Agarra a palavra estabelecida sobre a sua família e pratica. Porque é isso que vai garantir que o diabo pode até tentar. Ele pode até falar o que ele quiser. E ele pode até mudar as leis lá fora. Mas no Senhor, você viverá aquilo que a palavra estabeleceu sobre você. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós seremos benditas famílias nessa terra. E nós não podemos deixar que aquilo que está sendo falado lá fora toque essa verdade sobre nós. Aleluia. Abre tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. Essa é uma passagem que fala sobre família. Na verdade, essa passagem abrange muitas áreas, mas eu gosto de lê-la quando nós estamos falando sobre família, porque ela fala muito bem sobre isso. Aleluia. Mateus no capítulo 7, no verso 24. Um dia eu ouvi uma frase que diz assim, o diabo não tem família, por isso ele quer destruir a sua. Você já pensou sobre isso? O diabo não tem família. Por isso ele quer destruir a sua. Por isso ele não está satisfeito em ver que você vai desfrutar daquilo que ele não vai poder nunca. Amém? Aleluia. Então nós não podemos viver, queridos, como o nordestino fala assim, de cabeça assim para cima. Sem pensar em nada. Nós não podemos andar e viver em família de qualquer jeito. Nós não podemos plantar qualquer coisa. Amém. E essa passagem fala sobre isso. A Bíblia diz no versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quem quer construir a sua casa sobre uma rocha firme? Aqui está o segredo. Todos queremos, não somente você que está aqui hoje, não somente aqueles que já nasceram de novo, não somente aqueles que conhecem o Senhor, mas de fato todos que casam. Querem uma família firmada, querem uma família firme, querem uma família sólida. Mas sabe, queridos, existe um segredo. E o Senhor, Ele não guardou o segredo para Ele nos deu o segredo. Porque Ele é bom, amém? Ele diz, quem ouve as palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. E no verso 25 diz, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá.
Pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Talvez na sua versão diz assim: e grande será a sua ruína. Sabe, queridos, a rocha é a palavra de Deus. A rocha são os princípios da palavra de Deus. Deus trabalha com princípios. Ele é um Deus de princípios. Ele estabeleceu princípios e os seus princípios não vão mudar. Nós precisamos nos adequar a eles. Nós precisamos dizer: sim, Senhor, não é bem isso que eu queria. Não é dessa forma que é confortável para mim. Mas eu vou, Pai, obedecer os seus princípios. E sabe, queridos, só aqueles que obedecem os princípios vão colher aquilo que o Senhor nos garante. Uma casa firmada sobre a rocha. Aleluia. A rocha é a vontade de Deus e não as nossas vontades. E às vezes vai doer. E às vezes a gente vai ter que... Mas eu queria reclamar. Eu queria gritar. Eu queria mostrar a minha própria justiça. Eu não queria fazer isso. Mas sabe, queridos, a vontade do Senhor, os princípios da palavra, elas precisam falar mais alto dentro da nossa casa. Lá no mundo, existe algo que é parecer antes de ser. Você já ouviu falar isso? Na era da internet, na era do Instagram, as pessoas estão buscando parecer antes de ser. E às vezes nem são, mas se esforçam para parecer. Mas quando nós olhamos para a palavra, querida, a Bíblia fala: ei, não, independente. Talvez você nem pareça, mas você precisa ser. Você precisa se esforçar para ser. Você precisa se esforçar para cumprir os princípios. E isso é construir uma casa na rocha. A rocha é o jeito que Deus diz. E não o jeito que o mundo diz que deve ser. Se eu pudesse falar sobre tantas mentiras que o diabo tem levantado contra as famílias, nem parece que é contra as famílias, muitas vezes. Ideologias, ideias, parece às vezes até ser bonito. Mas ele tem um plano, ele tem um propósito, que é destruir aquilo que Deus criou de maneira tão plena e perfeita, queridos. Precisamos estar atentos. A Bíblia fala que não é grandes coisas que destroem a vinha, mas muitas vezes as raposinhas. As raposinhas que estão se intrometendo dentro da vinha da nossa família. Destruindo princípios que Deus já falou que precisam existir entre nós. Sabe, queridos, existe um princípio tão precioso, e a gente fala muito sobre esse princípio na igreja, que é o princípio da honra. Você já ouviu falar dele? Esse é um princípio divino, mas ele não precisa, ele não deve somente ser praticado aqui dentro da igreja. Ele não deve somente ser praticado entre pastores e membros. O princípio da honra precisa começar dentro da sua casa. Se você começar com o princípio da honra dentro da sua casa, honrando uns aos outros, filhos aos pais, pais aos filhos, marido, esposa, esposa e marido, familiares. Sabe, queridos? Não há nada que vai abalar ou destruir a sua família. Princípios. Fala comigo assim, princípios. Diz assim, Deus trabalha através de princípios. E eu te pergunto nessa manhã, em que solo você está construindo a sua família? Em que solo você tem se esforçado em construir, para construir a sua casa? A Bíblia fala, aquele que atenta para a palavra, aquele que pratica o princípio, ele é comparado àquele que construiu a casa em rocha firme. E isso fala ao meu coração, a rocha firme fala para mim que é algo que não vai ser derrubado facilmente. Mas tem algo muito interessante nessa passagem. A Bíblia fala assim, quando chegarem as tempestades, isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que as tempestades, elas vão chegar. Não é se um dia, talvez, a tempestade chegar. Não, a Bíblia fala assim, quando vierem as tempestades.
Jesus falou algo tão precioso e essa frase de Jesus fala muito ao meu coração e me explica muitas coisas. E talvez seja assim com você também. A Bíblia lá em João, no capítulo 16, no verso 33, diz assim, Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Muitas vezes nós estamos vivendo e esperando viver, como eu falei para você no início, um conto de fadas. Recebemos a palavra e tudo isso é maravilhoso. A gente se alegra, a gente se anima. E a gente até pode pensar, ei, agora que eu sou crente. Agora que eu venho para a igreja todo domingo. Agora que eu sirvo nos departamentos. Agora que eu estou me esforçando. Agora que eu estou fazendo a vontade de Deus. Talvez eu não precise mais me preocupar com os problemas. E Jesus vem com toda a sua sabedoria. Ele era Jesus, amém, queridos? Ele era Deus. Mas com toda a sua sabedoria ele vem, ei. Vamos equilibrar as coisas. No mundo, enquanto você estiver no mundo, você vai ter aflições. Você não vai fugir disso. Não tem como fugir disso. Mas, tem de bom ânimo. Se estiver fazendo a coisa certa, se estiver com a casa firmada na rocha, se estiver praticando os princípios, não se preocupa com as aflições, elas vão chegar, mas você ainda poderá ter bom ânimo, porque elas não vão te fazer destruir. E quando eu penso sobre família, querida, eu penso nisso. Por mais que as tempestades vão bater contra a nossa casa, elas vão bater. E algumas vão parecer maiores do que as outras. Vão ter ventinhos fracos, vão ter chuvisco. Mas como diz lá no Rio Grande do Sul, vai ter chuvarada. Quando está chovendo muito, eles falam que é chuvarada. Você já ouviu isso? Tá, uma chuvarada. Vai ter tempestade. Vai ter tempestade pesada. E eu não estou profetizando isso sobre você. Eu estou apenas lembrando aquilo que Jesus nos falou. Mas, Renata, e aí? Como estaremos prontos? E a Bíblia é clara. Ei, construa sua casa na rocha. E você não vai precisar se preocupar com a tempestade. Ela vai vir. Ela vai balançar as estruturas. E você vai poder até se balançar. Mas ó, tem uma coisa tão interessante em crente. Crente é aquele povo diferente. É aquele povo que até balança. Que até pode envergar, mas não quebra. Você pode envergar. O seu barco pode até balançar. E pode até ficar assustado. Mas você não vai quebrar. A sua casa não vai cair. Queridos, essa é uma promessa do Senhor para nós. Agarre essa promessa. Faça a sua parte. E você vai ver o resultado final. Aleluia. Aleluia. Mas sabe, queridos, tem uma coisa interessante que eu gosto de observar. A família é feita de estações. Você lembra disso? Você pensa sobre isso? Do mesmo jeito que a terra tem estações. Às vezes é verão, às vezes é inverno, outono, primavera. Aqui no Nordeste, Caio fala que só tem 4 estações. Quais são as estações, amor? Quenturão, calor, mormaço. É só essas estações que a gente vive, né? Lá no Rio Grande do Sul, nós aprendemos a lidar com as estações. Lá nós temos 4 estações bem definidas. Enquanto você está aqui nesse calorzinho de hoje, dá até para pegar praia. O meu povo gaúcho está mais ou menos 7 graus, 6 graus. Nós estamos no inverno. Fugimos nesses dias, mas já já a gente volta para os casacos. Mas já já a tempestade muda. Já já a estação muda. E junto com a estação mudando também tem outras coisas para serem feitas. E com a família é assim também. Vai ter inverno? Vai ter tempestade? Vai, mas também vai ter verão. E sabe, queridos, qual é o grande problema? É que muitas vezes nós vivemos a nossa vida achando que vai ser verão sempre. Achando que vai ter fruto bom sempre. Achando que sempre vai ser um dia de sol. Mas não, nós precisamos nos preparar para todas as estações. E algo que nós precisamos observar é que a forma que está o nosso solo, a forma que nós estamos construindo a casa, talvez ele não vai ser visto em dias de sol.
Você está aqui porque você decidiu ficar com a melhor parte. Amém? Você está aqui porque você escolheu: eu vou servir ao Senhor, eu vou amar ao Senhor, eu vou construir a minha casa sobre a rocha, eu vou dar valor à palavra. Mas sabe, queridos, às vezes, e normalmente todas as vezes, as pessoas, o mundo lá fora, não estão observando a sua construção. Parece que está tudo ok, parece que está tudo bem, parece que você é mais um. Mas eu quero te dizer, você já teve a oportunidade de pisar em um solo de areia quando a chuva vem? Uma areia assim bem solta, a chuva veio, virou o quê? Lama. Quando nós estamos firmados na rocha da palavra, por mais que aquilo que nós estamos fazendo e nos esforçando para fazer não seja visível aos outros, sabe, queridos? Ele vai nos dar alicerce. Isso vai nos dar alicerce para quando a chuva vier, nós estávamos prontos. Mas quem está construindo sobre a terra, quando a chuva vem, causa lama e todo mundo vai ver. Não tem como esconder. Quando a gente pisa assim, ó, sai manchando tudo. E por que eu estou falando sobre isso? É porque muitas vezes, queridos, nós estamos aplicando tanto esforço para ouvir a palavra, praticar os princípios, criar os filhos. A gente corre para lá e corre para cá, a gente quer fazer tudo como o Senhor quer, e sabe, isso demanda tanto esforço. E às vezes a gente olha e fala, para que eu estou me esforçando tanto? Fulaninho, ciclaninho não se esforça em nada. E tá aí, ó, bem. Eu quero te dizer que não é agora que os resultados vão aparecer, mas é quando a tempestade vier. Quando a tempestade vier, você vai ser aquela família que vai dizer: ei, pode vir o vento que vier, a chuva que vier, nós não seremos destruídos. Por quê? Porque sabemos onde estamos construídos. Aleluia, aleluia. Lá em Mateus 8, abre comigo a tua Bíblia, Mateus 8. Você já ainda está em Mateus 7? Então passa para Mateus 8, no versículo 23. A Bíblia diz uma história e, na verdade, algo aconteceu tão poderoso. E nós podemos aprender tanto com isso. Enquanto estivermos nesse mundo, querida, é inerente que as aflições cheguem. Vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter angústia. Mas isso também aconteceu com Jesus. Lá em Mateus 8, no versículo 23, diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, fala comigo, de repente. Mas Renata, não vão me preparar não? Não vão me avisar não? Eu não vou estar esperando não? Não. E é por isso que você precisa pensar nessas coisas hoje, enquanto tudo está bem. É por isso que você precisa plantar e firmar a sua casa sobre a rocha da palavra com ousadia, com vontade. Hoje, enquanto tudo está bem, enquanto o sol está brilhando lá fora, é tempo de plantar, querido. O que está acontecendo com as famílias muitas vezes é quando tudo está bem, a gente vai para o shopping gastar dinheiro. Não é verdade? Quando tudo está bem, a gente vai viver. Vamos viver. Não precisa ir para a igreja, não. Não precisa se esforçar tanto. Está tudo bem. E quantas vezes, quando a tempestade vem, lá vem aquela família. Pastor, ore por mim, pastor. Você já viu isso? Esse é o exemplo clássico de quem não está firmando a sua casa sobre a rocha, não está preocupado, não está pensando sobre essas coisas. Mas nós, queridos, temos a palavra. E ela nos ensina sobre essas coisas. No tempo de sol é tempo de plantar, é tempo de fazer as coisas certas, é tempo de fazer as escolhas certas. É tempo de obedecer os princípios e continuar. Porque a Bíblia fala aqui, ó, que de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta. Não foi qualquer tempestade, foi uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, fazia o quê? Dormia. Renata, por que Jesus dormia? Por que Jesus não estava preocupado?
Por que Jesus não estava aflito? Porque Jesus sabia que a casa dele estava firmada na rocha. Porque Jesus sabia que ele era um praticante dos princípios. E por causa disso, independente do tamanho da tempestade, ele ia ficar bem no final. Jesus não tinha medo da tempestade. Você não precisa, queridos, ter medo da tempestade. Você não precisa ter medo daquilo que um dia talvez pode acontecer. Você precisa plantar hoje. Você precisa firmar hoje os seus pés. Você precisa cumprir os princípios hoje e obedecer ao Senhor hoje. Então você vai viver despreocupado. Como Jesus, que dormia no meio da tempestade. E a Bíblia diz, os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Você não está vendo não, Jesus? O negócio está feio, a gente vai morrer. E Jesus fala, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Queridos, eu quero te dizer algo, não importa a má notícia que estiver vindo ao seu encontro. Não importa o diagnóstico. Não importa o que estão falando. Não importa aquilo que a sua conta bancária está te dizendo. Jesus está te dizendo nessa manhã, ei, por que vocês estão com medo? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha não precisa ter medo. Diga comigo, eu não preciso ter medo. Eu sei, queridos, que no mundo vamos ter aflições. Essa já é uma verdade bem estabelecida para a gente. Mas muitas vezes a gente está tão agarrado com as aflições. Ou com as possíveis aflições, que nós esquecemos o final do versículo. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos alimentar o medo. O medo não pode nos dominar. Não deixe o medo dominar os seus pensamentos. Ah, como vai ser amanhã? Como vai ser depois de amanhã? E quando eu ficar velho? Não ande em medo, mas lembre, ei, Jesus está no seu barco. Ter Jesus no barco não te garante que a tempestade não vai vir. Mas ter Jesus no teu barco te garante, querido, que você vai ficar firme mesmo passando. Diga assim comigo, passando. Porque toda tempestade tem um prazo de validade também. Ela começa, mas ela acaba. Ela começa e às vezes ela é grande, é forte, é violenta, como a Bíblia diz. Mas ei, ela tem um prazo de validade. Ela acaba. Mas como nós estaremos depois que a tempestade passar? É disso que a palavra nos fala, queridos. É sobre isso que Jesus ele está nos alertando. Ei, firma a tua casa sobre a rocha. Pratica os princípios. Porque mesmo que a tempestade venha, no final da tempestade você estará ainda mais forte. Você estará ainda mais forte. Contando o quê? Testemunho. Porque no final de todo teste, tem um testemunho. No final de toda tempestade, tem um testemunho. Você está pronto para contar os teus testemunhos? Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que Jesus disse assim, ó, por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Aleluia. Aleluia. Ter Jesus no barco nos garante que no final teremos grande calmaria. A gente até pode se molhar. A gente até pode ficar encharcado e o barco pode até balançar. Mas, queridos, nós não vamos perecer. Teremos testemunho para contar. Pastor, eu quero te contar, pastor. Me dê uma oportunidade, igual aquelas igrejas assim, me dê uma oportunidade. Queridos, o seu esforço será recompensado. Aleluia. Criar os seus filhos no Senhor. Você será recompensado. É fácil? Não, tem muitos desafios. O mundo está querendo tragar os nossos filhos. Cada vez mais cedo. Mas olha o esforço que você está fazendo agora. Nós seremos recompensados. Vai ter testemunho. Eu estava vindo para aqui para Olinda e não sei, nem todos conhecem a nossa história. Quando eu falei de Benjamin lá no início, eu disse que ele já estava com o céu.
no céu com o Senhor. Benjamin nasceu no ano de 2016. Nós éramos bem jovens, tínhamos somente 5 anos de casados, mas já conhecíamos a palavra da fé, já pregávamos a palavra da fé, já éramos professores do Rema. E sabe, queridos, uma grande tempestade bateu contra a nossa casa, mas ela estava firmada na rocha. Sabe, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando a gente se conheceu e a gente decidiu viver a palavra, decidiu ficar com a melhor parte, nós não tínhamos ideia da dimensão do problema, da dimensão da tempestade que nós iríamos enfrentar. Mas nós decidimos, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, nós vamos praticar os princípios, nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor nos prometeu. E é bem interessante que eu dizia assim, minha mãe é Fabiana, pregadora, e ela tem um grande testemunho sobre família. E eu dizia assim, mãe, eu que sou crente desde criança. Qual é o testemunho que eu vou contar? Porque normalmente os testemunhos são assim, a minha vida era desgraçada, né? Aí Jesus me encontrou, eu encontrei Jesus e tudo mudou. Normalmente os testemunhos são assim. E eu dizia, não, mas eu vou pregar o que testemunho? Hoje ela diz, não era um testemunho que tu queria? Ai, teu testemunho. Porque, queridos, enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós podemos viver situações, tempestades. A Bíblia fala que aflições poderão chegar. E com a minha imaturidade, eu não tinha noção disso. Mas quando nós tínhamos 5 anos de casados, Benjamin nasceu fruto de uma gravidez maravilhosa, muito saudável. E estávamos naquele ápice da alegria, da felicidade. Nós estávamos tendo nosso primeiro filho, também era o primeiro neto de ambas as famílias. Ele era muito esperado, lindo, maravilhoso. Com 2 meses de vida, com toda a saúde, desfrutando de saúde plena, nós vivemos o que eu posso chamar, e eu chamo até hoje, da maior tempestade contra a nossa vida. Benjamin contraiu uma doença. Eu estava até conversando com a Andréa sobre isso ontem. Que até hoje não existe uma explicação para isso. Mas ele teve um tipo de meningite bacteriana gravíssima. Essa meningite não é esperada que ela seja uma meningite contraída ou passada de uma pessoa para outra. Mas normalmente quando alguém está bem doente, com uma grande infecção, ela desenvolve no corpo. Benjamin não tinha nada, mas ele teve meningite bacteriana, pneumococcus. E sabe, queridos, naquele primeiro dia, era uma quinta-feira. Um dia anterior eu preguei na igreja. Benjamin era bebê, estava ali no bebê conforto, dormindo. Foi para a igreja dormindo, saiu da igreja dormindo, no bebê conforto. Eu preguei sobre o caráter de Deus. Eu nunca esqueço desse dia. Ele marcou a minha vida até hoje. Eu preguei sobre o caráter de Deus. Eu preguei sobre a bondade de Deus. E eu disse assim, Deus é bom e nada muda isso. Você pode dizer isso? Essa é uma frase que mexe com o meu coração. Diz assim, Deus é bom e nada muda isso. Não sabia eu que estava pregando para mim mesma. Isso é comum, acontece sempre. Na quarta-feira eu preguei sobre isso. E durante a madrugada vieram os primeiros sintomas. Benjamin começou a ter febre alta. E a gente era marinheiro de primeira viagem. A gente não entendia nada sobre febre, bebê com febre, nem nada. Fomos para a emergência. Realmente esperando que fosse algo comum, algo que poderia acontecer. E nessa primeira ida à emergência, a médica deu uma medicação, a febre baixou, nós voltamos para casa. Mas poucas horas depois, ao olhar, Benjamin já estava desfigurado. Ele já não era mais o nosso bebezinho. Algo muito grave estava acontecendo e era visível nos seus olhos. E a gente corre de volta para a emergência. E quando o médico olha para ele, a tempestade bate na nossa porta. O médico somente olhou para ele e disse, é meningite. Os sinais estavam muito claros e já estavam muito visíveis. Desde a noite, aquilo já estava agindo no seu cérebro, no seu corpo. E sabe, queridos, eu era uma jovem inexperiente. Eu não sabia nem o tamanho ou a gravidade da doença. Mas aquelas primeiras horas foram tão importantes.
para definir o final dessa história. Eu lembro que o médico falou isso para a gente e as mães corriam dentro daquela emergência. Quando falou meningite, todo mundo pensou, é transmissível, esse menino vai transmitir para todo mundo agora. E nem era. Depois a gente descobriu que não seria assim, não aconteceria assim. Mas as mães corriam com os meninos nos braços. Os médicos davam um passo para trás e ficavam olhando ele de longe. E os olhares daquelas pessoas, daqueles médicos, era assim, não vai ter jeito. Não tem o que fazer, não tem o que ser feito. Aquele tipo de meningite mataria o meu filho em 4 horas. Era algo realmente impossível. Era como os discípulos disseram aqui, ó, uma tempestade violenta. Mas sabe, queridos, eu me lembro que nem acreditavam que eu era a mãe da criança. Eu realmente tenho um jeito mais tranquilo e eu não sou muito desesperada. Isso faz parte da minha personalidade. Mas, sabe, naqueles primeiros momentos eu recebi do Senhor algo tão poderoso e importante para viver aquele processo. Eu estava lá segurando a barra bem pesada. Porque as notícias eram as piores possíveis e eram desanimadoras. Mas eu lembro que eu tive um tempo assim, eu me recolhi no canto e eu orei ao Senhor. Com as minhas palavras, com o meu jeito e de uma forma bem rápida e direta. Mas eu disse, Senhor, se aquilo que eu aprendi de Ti até hoje, se aquilo que eu recebi de Ti até hoje, se as convicções que eu tenho tão firmadas no meu coração, se aquilo que eu preguei ontem à noite é verdade, Senhor, vai ter que funcionar. Porque a Tua vontade eu conheço. O Teu caráter eu conheço. Então eu vou me agarrar nessas coisas. Independente do processo que nós vamos viver. No final. E eu disse assim uma frase que até hoje eu trago comigo. Se é milagre que precisa acontecer, é milagre que vai acontecer. E sabe, queridos, eu fiz essa oração. Eu fui muito sincera com o Senhor. E naquele primeiro dia, foram as piores notícias possíveis. Nós fomos transferidos para uma UTI pediátrica. E eu lembro da médica olhando para mim, dizendo assim, ele tem 1% de chance de sobreviver. E nem 1% de chance de ficar sem sequelas. Então, se eu fosse você, eu somente esperava ele morrer. Desse jeito. Agora, o que uma mãe, com 25 anos, totalmente inexperiente, uma mãe de primeira viagem, sente ao ouvir essas palavras? Queridos, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos ter tanta convicção disso. Porque o mundo vai gritar muito alto para destruir as nossas convicções, destruir aquilo que nós temos plantado. Por isso, nós não podemos plantar de todo jeito. Quando aquela médica disse isso, ela estava falando sobre uma transferência. A gente precisava ser transferido para Recife. Caruaru não suportava aquilo que era necessário. Ela disse, não faz transferência nenhuma. Porque esse menino não vai sobreviver. Você só vai perder seu tempo. E eu lembro que nossa família estava ali, aquela confusão, aquele dia mau. Sabe, queridos, a Bíblia fala que o dia mau, ele vai chegar, ele existe. Esse foi o dia mau. Mas eu lembro que quando aquela médica disse isso, eu respondi assim para ela, doutora, não se importe. Se for para ele morrer, a gente vai morrer tentando. Mas ele vai para Recife, porque eu sei aquilo que o Senhor falou. Eu sei aquilo que o Senhor me prometeu. E eu lembro que nós, depois de muita dificuldade, nós conseguimos fazer uma transferência e chegamos aqui em Recife no dia 6 de agosto? 6 de agosto de 2016. Inicialmente lá no hospital, não sei se você conhece, o Hospital Correia Picanço. Conhece? Um lugar assim maravilhoso, né? Jesus. Maravilhoso. Se você já teve a oportunidade de entrar lá, você já percebeu. Ali eu vivi 8 dias com o Benjamin. E as piores experiências que uma mãe pode viver com o filho. Mas também as maiores experiências com Deus que eu já vivi. Ali, por várias vezes, os médicos nos chamaram para se despedir dele. Benjamin inchou e ficou enorme. A cabeça dele borbulhava.
Não haveria possibilidade. E eu lembro, queridos, que eu não tinha mais nem força. E um dia a médica me chamou a minha mãe, um desses 8 dias. Ele estava muito grave. E ela disse, você pode se despedir, vocês podem ficar à vontade, entrar aí na UTI, faça o que vocês quiserem. E era tudo que a gente queria, que ela dissesse isso. E nós entramos naquele quarto de UTI, que era bem pequenininho, era um box. Não tinha muito espaço para nada. Mas naquele dia, queridos, nós reivindicamos a vida dele. Nós orávamos sem cessar. E eu lembro que eu estava tão cansada no meu corpo físico. Já eram 8 dias, sem dormir. Que eu queria orar e eu estava tão cansada. E a minha mãe dizia assim, Renata, só canta. Pronto, só canta. Ela orava, ela falava a palavra, Caio orava e eu cantava. E eu cantei todas as canções, todas as músicas, todo o meu repertório. Mas sabe, queridos, ali o milagre estava sendo estabelecido na terra. Poucos dias depois, Benjamin precisou ser transferido. E ele foi transferido aqui para o Esperança de Olinda. Por isso que quando eu vim ontem, eu lembrei de tantas coisas que nós vivemos. Nessa Esperança em Olinda, nós vivemos um milagre extraordinário. O Senhor transformou a nossa tempestade em um testemunho. E eu quero te dizer hoje, querido, que nós não somos escolhidos de Deus. Quem não entende a palavra, fala isso pra gente. Vocês foram escolhidos de Deus. Vocês são especiais por isso. Mas sabe, queridos, eu entendo que a mesma Bíblia que Deus deixou para mim, Ele deixou para você. Eu entendo que as mesmas promessas que Ele deixou para mim, Ele deixou para você. Eu entendo que a mesma força e a mesma graça que está sobre a nossa família, sobre a nossa vida, para viver coisas inimagináveis, que está sobre nós, também está sobre você. Sabe, queridos, nós decidimos não construir sozinhos, nós decidimos construir com o Senhor. E por muitas vezes, muitas, eu disse, Senhor, eu não tenho condições para isso, mas você pode fazer alguma coisa. E Ele fez. O prognóstico, Benjamin não morreu nas primeiras horas, não morreu nos primeiros dias. Mas o prognóstico é que ele saísse da UTI vegetando. Foi muito grave. Para você ter noção, eu não sei se tem alguém aqui da área da saúde. Tem alguém aqui da área da saúde? Amém, glória a Deus. Olha, por isso que ela falou que conhece o Correia Picanço. O médico um dia nos falou assim, um neurologista muito renomado aqui de Recife. Ele diz, olha, Renata, se nós podemos dividir a cabeça, o cérebro de Benjamin em 30 partes, 26 estão mortas. E eu lembro que nós dissemos, e a minha mãe respondeu ao médico, doutor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se 26 vão viver de novo, ou se 4 vai trabalhar por 30. Foi isso que ela respondeu. Mas Benjamin vai sair desse lugar. Nós cada vez mais, todo dia era um laudo diferente, todo dia era uma novidade. Todo dia nós precisávamos estar firmes, todo dia nós precisávamos declarar a palavra. Queridos, eu não vou dizer a você que eu não chorei, mas sabe, eu não estive em nenhum desses dias sem acreditar na palavra de Deus. Porque o nosso corpo vai sentir. Nós somos humanos e a gente vai balançar. Como eu falei para você, a gente pode até envergar, mas não vamos quebrar. Porque é do céu que nós temos a palavra final. E às vezes a gente nem entende por que está vivendo isso. E a gente não sabe por que passou por isso. Eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa saber. Mas você precisa se apegar à palavra. Você não precisa saber todos os porquês. E até hoje eu não sei muitos deles, queridos. Mas eu sei de uma coisa. Aquele Deus que eu declarei que era bom no começo da história, Ele continua sendo bom hoje. Benjamin saiu do Hospital Esperança em Olinda num dia maravilhoso, no dia 3 de outubro de 2016. Foram alguns dias, foram mais de um mês, foram mais de 2 meses. Mas foi uma aventura de fé e milagres. Quando o médico me disse que ele ia sair vegetando, que ele não ia respirar sozinho, que ele ia precisar de aparelhos, que ele ia precisar de uma UTI home care, de pessoas cuidando dele diariamente, que a gente ia ter que preparar a vida para receber esse bebê.
Nós saímos da UTI, queridos, com o Benjamin respirando normalmente, sem nenhum aparelho no seu corpo. Ele saiu um bebê nos meus braços. Assim como o Senhor me prometeu. Curado da meningite e curado de tantas outras coisas que se levantaram no meio desse caminho. Para me dizer, ei, você pode até vencer a meningite, mas isso você não vai vencer. Porque o diabo queria me pegar fraca, enfraquecida. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma família firmada na rocha, eu tinha plantado, queridos. Mas eu quero te dizer algo tão interessante que eu penso sobre isso. A gente não se prepara para a tempestade no meio da tempestade, não. A gente não lê a Bíblia quando está precisando, não. A gente não busca o Senhor porque tem alguma coisa acontecendo, porque tem uma doença, porque tem uma falta, não. Todas essas coisas a gente se prepara antes. A gente busca antes o Senhor, quando é verão, quando tudo está bem, quando parece que está tudo bem. É aí que nós precisamos nos interessar por aquilo que o Senhor falou. É aí que nós precisamos firmar a nossa casa. Porque no dia que a tempestade vier como esponja, você vai ser apertado, mas vai sair da sua vida aquilo que você depositou nela. E foi isso que aconteceu conosco. Muita gente dizia, como vocês são fortes. E eu olhava para mim, queridos, naturalmente eu me via uma mulher comum. Mas eu sei que eu tive esforço para plantar dentro do meu coração todas aquelas verdades. E foram aquelas verdades que me mantiveram de pé. Eu cheguei e eu saí de pé. Nós saímos no carro comum. Não foi numa ambulância que eu saí desse hospital. E, queridos, isso era contrário a tudo que os médicos nos diziam. Isso era contrário ao que a medicina nos falava. E Benjamin foi uma criança feliz. Foi uma criança alegre. Durante 6 anos ele viveu milagres extraordinários. Em outros momentos a gente precisou voltar para o hospital. Mas eu já não voltei como a menina de 25 anos chegava. Eu já entrava sabendo daquilo que ia acontecer. A tempestade vem, mas ela também acaba um dia. Porque eu já vivi isso. E o Deus que fez o milagre uma vez, Ele faz de novo, e de novo, e de novo. Como Deus é bom, queridos. Se eu estou aqui hoje falando essa história para você, sorrindo, é porque Deus é bom. É porque Ele é bom. Nós desfrutamos de tantos milagres. Eu poderia ficar horas contando para você. Mas teve aquele dia. Mas teve aquele outro. Nós vivemos uma vida de milagres com Benjamin. Ele era um professor e ele nos falava, nos ensinava sobre milagres. Sem falar uma palavra. Sem andar nenhum passo. Ele foi um profeta, ele foi um evangelista. Muitas pessoas voltaram para Jesus, conheceram a Jesus através dele. Aquela enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar o Senhor. E ele foi glorificado. Ele foi glorificado no começo, no meio e no fim da história. Quando o tempo de Benjamin foi concluído aqui na terra, foi bem rápido, mas foi necessário para eu estar aqui hoje de pé. Há 3 anos atrás ele está no céu. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não sou uma mãe frustrada. Eu não sou uma mãe traumatizada. Eu sou tão feliz por ter vivido essa história. E sabe quem é que explica isso? Só o Senhor. Se eu estou aqui ainda é porque tem coisas para serem feitas ainda através da nossa família. Nós vamos contar essa história em todos os lugares que a gente passar. Nós não somos envergonhados com essa história, ao contrário disso. Essa história, esse testemunho mostra para mim que Deus é bom, queridos. Porque o que nós vivemos e o que nós estamos vivendo até hoje, porque agora Benjamin já está no céu, mas nós vivemos milagres aqui na terra todos os dias. Hoje nós somos um milagre aqui com você. A minha família é um milagre com você. Você sabia disso? Aleluia. Aleluia. No dia que nós devolvemos Benjamin para Deus, e eu vou concluir com isso. O Senhor, Ele já estava tratando comigo e já estava me preparando para esse momento. Chegou a hora.
como vai chegar a sua hora também. E eu espero, e eu declaro que seja com longos dias e fartos dias. Ou então a gente vai ver Jesus voltar, e é essa parte que eu gosto mais, eu queria estar aqui. Independente de como seja, queridos, a Bíblia nos garante que isso é natural que acontece. Benjamim, ele viveu todas as fases e o que ele precisava viver aqui nessa terra, e ele alcançou tantas pessoas. Eu gosto de pensar assim, tem gente que passa por essa terra e ninguém nem percebeu que passou. Mas Benjamim viveu só 6 anos. Mas todo mundo percebeu, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Nos hospitais que nós passamos, nos lugares que nós passamos, pessoas foram tão impactadas por aquele menininho lindo, que tinha um olhar do céu. Mas no dia que chegou o final da história dele aqui na terra, porque ele está vivo lá no céu, você crê nisso? Eu creio tanto nisso que ninguém pode me roubar essa verdade. Jesus me trouxe tanto consolo, Deus me deu tanto consolo, queridos. E ali eu sabia que tudo aquilo que aconteceu realmente foi para glorificar ao Senhor. E naturalmente parecia mais uma tempestade que nós estávamos vivendo. Nós sofremos muito, choramos também. Mas por dentro, consolados de maneira tão sobrenatural, para o mundo ver que aquilo que nós pregamos, queridos, é a verdade. Para o mundo ver que aquilo que você vive, que aquilo que você fala é a verdade. Nós devolvíamos Benjamim para o céu, para os braços do Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor comunicava conosco: ei, a história ainda não acabou. Porque a família de vocês ainda é uma família forte, firmada na rocha. E essa tempestade vai passar. E os frutos serão visíveis. Sabe, eu não sei qual é o tipo da história que você quer escrever. Mas eu quero te dizer, começa a cumprir os princípios. Porque no final da história você vai ter um testemunho para contar. E é esse testemunho que vai transformar muitas pessoas. Você pode ficar de pé. Eu quero orar por você. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Se eu estou aqui hoje, querido, de pé, contando essa história, declarando essas verdades, é porque o Senhor, Ele é real. É porque o Senhor, Ele é real. Eu lembro que em um dos momentos de grande aflição, ali ainda no começo da história de Benjamim, o Senhor, Ele precisava fortalecer coisas dentro de mim e me ensinar como me conduzir nessa história. E Ele me deu um ensinamento que me ajudou tanto em tantos momentos. E eu quero te dizer algo, vai te ajudar também. Eu vou te dar essa dica. Em uma das transferências de hospital, eu precisei levar Benjamim no colo. Ele convulsionava muito. Ele estava muito grave. Eu não sabia nem o que era convulsão, minha gente. Hoje eu sei. Mas naquele dia, eu lembro que a médica estava na frente, na ambulância, o enfermeiro estava do meu lado. E eu estava muito aflita. Eu queria fazer alguma coisa. Mas naturalmente era impossível. E eu lembro que eu fechei os meus olhos e o Senhor, Ele me trouxe uma canção. Você lembra de Paulo e Silas, lá na prisão? No meio da aflição, no meio da tempestade deles. Aqueles homens estavam pregando a palavra e eles foram presos e açoitados. Isso fala muito para mim. Eles não estavam vivendo a vida como quem não quer nada, nem empurrando com a barriga. Não, eles estavam cumprindo o plano de Deus. Paulo e Silas estavam cumprindo o plano de Deus, sendo obedientes. A Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu eles para pregar naquele lugar. E mesmo conduzidos pelo Espírito Santo e sendo obedientes, a Bíblia fala que eles foram presos e açoitados e colocados dentro de uma prisão. E sabe, queridos, Paulo e Silas, eles podiam dizer: não é justo.
Não é justo, Senhor. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é justo isso acontecer comigo e começar. Eles podiam ter reclamado, eles podiam ter blasfemado, eles podiam ter mostrado a Deus os seus direitos, mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Eles louvaram a Deus. Porque eles tinham um entendimento. Ei, a gente pode até passar por isso, mas Deus é bom e nada vai mudar essa verdade. E naquela ambulância, quando eu fechei os meus olhos, eu lembrei de Paulo e Silas. Eu lembrei que eu podia dizer: ei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Isso é injusto. Eu pratiquei a tua palavra, eu obedeci a tua palavra. Eu fui obediente, eu me esforcei para isso. Existiu um esforço da minha parte, da nossa parte enquanto família. Isso não é justo, não deveria estar acontecendo comigo. Mas o Senhor me lembrou: ei, você pode abrir a sua boca e louvar. E eu fiquei, queridos, com a melhor parte, mesmo sem entender. Mesmo sem estar entendendo nada. Quantas vezes eu olhei para Caio e eu dizia: Caio, eu não estou entendendo nada. Mas nós ainda vamos continuar crendo. E eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu lembrei de uma música. Acho que vocês sabem. Vamos ver se vocês sabem. A música dizia assim, vocês conhecem, de Eliana Rodrigues, dizia assim: tu és a minha força, tu és a minha... Vocês conhecem essa música? A minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Queridos, eu estava com meu filho nos braços, convulsionando. E eu comecei a cantar. Não foi no coração, não foi na mente. Eu abri a minha boca naquela ambulância. E o enfermeiro ficou pensando assim: tá doida. A gente vai ter que tratar a mãe também. Mas sabe aquelas palavras? Elas não foram palavras jogadas ao vento. Elas não foram confissões que eu falei porque eu não sabia o que falar. Não, queridos, aquilo saiu do meu espírito. Essa música conduziu toda a jornada. Quando eu não sabia o que falar, quando eu não tinha nada para dizer, quando eu me sentia fraca, eu dizia: tu és a minha força. E sabe, era como um bálsamo do Espírito, dizendo: ei, filha, ainda tem força no céu para você. Tem graça para você. Tem força sendo renovada. Eu acordava pela manhã e eu precisava vim lá de Recife, a gente estava hospedado em Recife. Muitas vezes eu vinha e eu entrava naquele elevador do Hospital Esperança, com frio na barriga, queridos. Eu me lembrei de todos esses sentimentos agora, quando eu passei por lá. Um frio na barriga. Você já sentiu isso? Um momento de muita pressão e você fica assim, a sua carne treme. Porque eu não sabia o que é que o médico ia me dizer. E iam me dar outros relatórios de como foi a noite, de como ele estava. Isso aí. E quantas vezes eu fechava os meus olhos e eu chegava perto dele. E ele passou 22 dias em coma. Sabe, no meio desse coma, no final do coma, o laudo foi morte cerebral. A médica olhou pra gente e disse: ele não tem nenhuma resposta, ele não está acordando. E quantas vezes na beira daquela cama eu fechava os olhos? Oh, Senhor, eu não sei. Mas a tua palavra me garante força, Pai. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Sabe, queridos, existe uma canção dentro do teu espírito. E ela renova as suas forças hoje.
Ela renova as suas forças hoje. Talvez tenham coisas e situações que você não entende. Mas existe uma força sobrenatural, queridos. Existe uma força sobrenatural sobre você. Que desce do trono e chega em você hoje. Eu quero te dizer, como boca de Deus nessa manhã para você. Nem tudo você vai precisar ter respostas. Mas o Senhor tem para você a força necessária. Você precisa desfrutar dela. Você precisa levantar as suas mãos e dizer: Pai, eu desfruto da tua graça. Eu desfruto da tua força sobrenatural. Eu estou plantado na tua rocha, Pai, na tua palavra. E eu quero desfrutar daquilo que você tem para mim. Porque no final eu vou contar o testemunho e todos vão ter que ver. Oh, levanta as tuas mãos, querido. Entrega para Ele os pesos. Troca com Ele os fardos. Oh, tu és a minha força. Tu és a minha força. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus meu em quem confio. Tu és a minha força. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus meu em quem confio. Minha força. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por homens e mulheres, Pai, que não serão envergonhados, Pai. Que não serão envergonhados, Pai. E mesmo pegos de surpresa pelas aflições. Eu declaro homens e mulheres cheios da Tua palavra, Senhor. Posicionados em Ti, Senhor, sabendo o que responder, Pai. Homens e mulheres que não viverão a palavra somente pela letra, mas que viverão a palavra por viver contigo, por se mover em Ti. Recebe em nome de Jesus a força que você precisa. A força que você precisa está disponível para você hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Continua declarando essas verdades. O Senhor é a tua força. Ele é a tua rocha. Você pode confiar nele. Amém, querido?